Mulheres de coragem. Mãos que acolhem em jornadas de esperança, afeto e cuidado. São elas que escutam, sustentam e persistem. Em cada olhar, um conforto sempre existe. Bom, meu nome é Franciele Magalhães Streisser, tenho 37 anos. A minha formação é técnico de enfermagem, né? Me formei no ano de 2010 na Escola Estadual Técnica José Canhelas, aqui em Frederico. Atuo na área há 12 anos no SAMU, né, de Frederico Westphalen. Nesse cargo, então, eu sou lotada como técnica de enfermagem socorrista do SAMU. É se colocar no lugar, né, desse paciente. É distante, é longe, é de noite, né? Não é uma urgência, não é uma emergência, que é o nosso trabalho, mas muitas vezes é o que se faz necessário para aquele momento. Porque a gente se colocou no lugar daquela família, né? Daquele paciente que viu através desse número parar e pensar, vamos pedir socorro. Então a gente foi a última alternativa daquele paciente. Em primeiro lugar, você tem que ser humano para trabalhar com pessoas. Você tem que saber que a dor do outro é a tua dor também. A gente nunca sabe o tamanho da tua dor, o tamanho da dor dela, o tamanho da dor do teu marido. A gente nunca sabe. A gente nunca pode duvidar da dor de alguém. E a gente tem que ser humano e entender que as pessoas têm dor, que as pessoas sentem. Às vezes eles não chegam lá porque eles têm uma dor. Às vezes eles querem conversar. Às vezes tem senhoras que chegam lá e ficam 10, 15 minutos na minha sala conversando. E ela sai e diz assim, obrigada por ter me escutado. Às vezes isso é a dor delas, é o falar, é o se expressar, é o sentimento que ela tem guardado ali, que ela não consegue falar em casa e que ela vai lá e fala. Sabe, tem adolescentes que vão lá e conversam com a gente e dizem, moça, eu não consigo falar com a minha mãe, com o meu namorado, com a minha irmã. Eu venho aqui e eu começo a falar e eu sinto que eu posso me abrir com vocês. Então a gente, querendo ou não, a gente é um escape para tudo. A gente é um escape para a dor, para o alívio da dor, para o alívio dos sentimentos, para o alívio da tristeza. Penso que esse paciente, ele vai ter uma recuperação, né, uma reabilitação. E para ele ter essa reabilitação, ele precisa ser cuidado, não só físico, como também emocional. Psicologicamente, né? Então tudo isso está diretamente relacionado. Muitas vezes você vê um paciente que está lá, ele está sem dor, ele está começando, retornando a caminhar após um trauma, alguma coisa, só que é um paciente que não conversa, só chora, né? Muito caidinho. Então o que acontece? Bom, esse paciente está com um abalo psicológico. Então eu também preciso ter essa visão. Então o cuidado é isso, o cuidado é o inesperado. Eu vou fazer uma visita domiciliar, por exemplo, né? Eu vou lá com um objetivo, mas eu me deparo com outro. E daí o cuidado já se transformou em outra coisa. Então eu não sei o que eu vou cuidar, eu não sei o que vem pela frente. A questão da visão geral do paciente, né, que vai fazer com que eu defina o tipo de cuidado que eu vou ter. Muito. As mulheres, elas lutam, elas vão atrás. A gente tem médicas maravilhosas, a gente tem enfermeiras maravilhosas, a gente tem desde das agentes de saúde que começam, né, que cuidam da atenção básica, os técnicos. A gente tem equipes maravilhosas, assim, de mulheres que lutam e que e fazem o diferente, fazem a diferença dentro da área da saúde. O meu trabalho é um trabalho muito lindo. Eu sou suspeita a falar porque eu amo o que eu faço. A medicina naturopática, ela é o que as pessoas chamam hoje de medicina integrativa. Enquanto a alopatia trata a doença, nós tratamos o ser humano para não ficar doente. Nós tratamos a prevenção das doenças.
E isso envolve o ser humano como um todo, o corpo, a mente e o espírito dele. Mas eu acho que o ajudar as pessoas é uma coisa inspiradora, assim. Conseguir dar a ajuda que as pessoas precisam, eu acho que é isso que motiva nós da saúde, assim. Porque senão a gente não faria isso, né? Pelo reconhecimento, a gente não faria isso. 2 pacientes especificamente que me marcou muito. Um paciente que ficou conosco uns 10, 11 meses mais ou menos. E nesse tempo de UTI ele teve 11 paradas. Então assim, parada cardiorrespiratória, né, para quem não sabe. Foi uma evolução assim tão grande, porque se não fosse a equipe, todo mundo, o contexto assim ajudando, ele com certeza ele não estaria aqui. E hoje é um paciente que eu vejo caminhando na rua, que ele é um paciente que é pai, é um paciente que tem esposa, é um paciente que tem formação e hoje ele está... Inclusive, ele vai lá em casa, às vezes, entregar os alimentos que eu compro da esposa dele. Então, assim, é uma alegria tremenda ver ele chegar lá em casa e ver de tudo que a gente passou juntos, né? Sabe, eu ando um pouco emotiva, talvez por esse sonho, né? Trabalhar na enfermagem é uma coisa que me cativou desde o início. Então, quando eu comecei a minha carreira como técnica de enfermagem, eu fiz 3 meses voluntário, né? Porque eu tinha aquela vontade de estar lá dentro trabalhando, mas eu tive que abandonar o meu barco porque após isso se tornava já um vínculo empregatício, né? E como o hospital na época não tinha espaço, digamos, não tinha vagas para mais funcionários, né? Por coincidência, acabou surgindo um paciente particular que permaneceu dentro do hospital por 6 anos. E eu te digo assim, que foi um paciente com muitas necessidades de cuidados, né? Que me deu uma abertura, uma lição, uma experiência para tudo que eu faço hoje. Nossa, como a minha profissão é linda! E como eu sou orgulhosa, como eu sou muito grata por fazer parte disso, sabe? Por trabalhar e ver essas situações em que o amor tá acima de qualquer coisa, sabe? Na pandemia, o medo de passar a doença para alguém, o medo da gente pegar a doença e levar para casa para os filhos, para os pais, para os mais debilitados. Um estresse total, aquela roupa era sufocante e cada dia eles mudavam o protocolo, quando a gente aprendia aquele protocolo já mudava tudo de novo. E aí o SAMU fez um protocolo de que os óbitos nós teríamos que colocar dentro de um saco preto. E como é que tu coloca? Como é que a gente fazia isso na casa das pessoas, sabe? Isso era apavorante para as pessoas, aquilo. Então isso a gente tinha que ter uma diplomacia para conversar. Não, olha só, isso é só um protocolo, a gente tá fazendo para todo mundo, não sei o quê. Esse foi um dos grandes desafios. O medo, o pavor, né? Eu acho que foi bem grande, assim. Nunca pensei, eu não vou trabalhar. Não, a gente vai trabalhar nesses momentos que a gente tem que, né, ir, se colocar. Eu tive uma experiência no Covid que foi bem impactante, Lu. Por quê? Porque na época do Covid eu trabalhava no hospital e, por ironia do destino, eu trabalhava na UTI. Né? Então, assim, os primeiros pacientes que foram, né, organizados, vamos dizer assim, né, eu estava lá, presente, realizando o trabalho. Principalmente, né, os primeiros pacientes de óbito. Então, assim, foi uma experiência muito impactante, muito triste, que ao mesmo tempo, como eu falo muito da humanização, nesse período nós agíamos com a razão naquele momento. Não se pensava muito, se pensava depois, né? Muito impactante. Então, eu acho que foi a pior
etapa, assim, acho que de todos os profissionais da saúde, né? Que as pessoas, muitas vezes, ali nós com a equipe, né? O médico conversando com o paciente, que o paciente teria que ser entubado, né? Muitas vezes o paciente fala que não gostaria, outros falavam que não tem problema, estou na mão de Deus e na mão de vocês. Então foi realmente um momento muito difícil, né, para todos nós. Eu acho que, assim como qualquer outro profissional da enfermagem, acho que não vai passar batido nada da pandemia, né? Então, assim, eu já tinha trabalhado há praticamente 8, 9 anos e a pandemia pegou a gente de uma forma, assim, que a gente foi para um atendimento e já tinha um familiar, aquela família já tinham perdido um familiar para a Covid, né? Estavam com outro familiar numa internação, numa UTI, num outro município, fora daqui, que foi onde surgiu a vaga, e nós estava levando mais uma da família, que provavelmente também entraria para o tubo, né? O desfecho não seria como a gente gostaria. E, assim, naquele momento, assim, tu olhar a casa, tu olhar a família, tu olhar as pessoas praticamente se despedindo, né? Porque já tinham perdido um familiar, esse outro que estava na UTI não tinha um bom prognóstico, a situação ia provavelmente para um desfecho, como de fato foi, acabou indo a óbito esse paciente, e essa familiar também, né, acabou falecendo. E na casa, assim, vem um filme na cabeça toda vez que tu lembra que as pessoas estavam se despedindo naquele momento. Aí tu olha uma casa enorme, uma mansão, as pessoas com boas condições, mas que, na verdade, um vírus aí que, na época, nós não tínhamos vacina. A gente estava lutando por uma vacina, não sabia como que ela seria, nós não sabíamos nada da doença, nós não sabíamos nem o que nós ia usar para nos proteger. A gente não sabia se ia voltar para casa, se não voltaria, como que a gente chegaria para os filhos em casa, né? Era uma situação, assim, desesperadora, sabe? Porque a gente sabe a dificuldade que os usuários somos nós, né? A população, quem depende do SUS, quem precisa do SUS. Então a gente sabe o quanto precisa melhorar. E esse é um desejo de todos nós, que melhore, que o atendimento seja mais breve, mais agilidade para atender a população e que cada vez a população conheça mais o serviço também, né? Porque a gente vê também que às vezes é um pouquinho de falta de entendimento do funcionamento. Não tem como você sair do hospital e voltar para casa e com o teu coração limpo, assim, saber que tu deixou um paciente lá que precisa dos teus cuidados, por mais que tenha uma equipe multidisciplinar, uma equipe que por trás disso que vai fazer até melhor do que tu fez, mas não existe, assim, tu acaba não levando isso para casa, né? A gente tenta ficar bem em família, ir para academia. Eu me desestresso lá na minha academia, na minha zumba, que eu amo dançar, e é lá o meu momento, assim, que eu esqueço, assim, ó, que por trás daquilo eu vivi tanto sofrimento ou tantas alegrias, porque a gente vê de tudo lá, como um bebezinho nascer, como o último suspiro de um paciente, então não tem como você se comover, tu vai acabar indo, às vezes, na zumba dançar, pensando no que tu deixou para trás. E graças a Deus eu tenho uma família que me apoia muito, uma base, então que eles entendem que às vezes a gente chega em casa, quer fazer uma comidinha para eles, para superar tudo, para desestressar, e às vezes não sai do jeito que é para ser. Tem dias que é bem difícil para a gente, como profissional de saúde, que a gente enfrenta muitas dificuldades na saúde pública, tanto no ambiente hospitalar, a gente sempre tem, né? Como eu falei, nunca tem coisas boas, é só dificuldades, né? Mas assim, ó, eu procuro trabalhar muito isso, sabe? Eu tento deixar, então tipo, bom, amanhã eu vou resolver. E tento separar o máximo que eu posso. Tem dias que a gente não consegue tanto, né? O profissional de saúde também precisa ser cuidado, né? E eu tento me cuidar nesse sentido, assim, né? Fazer um acompanhamento, alguma coisa. Mas eu procuro muito isso, eu procuro muito separar.
que a diferença, como você faz as coisas, como você trata, é compensador depois. Porque não era só, para nós podia ser um natimorto, mas para ela era o filho dela, o bebê dela. E depois que ela teve outro filhinho, sabe, ela sempre me dizia, foi diferente. E isso não tem dinheiro que pague. Para realizar um sonho, onde nós éramos uma turma de 60 alunos, se formaram 23. Desses 23, 14 se especializaram e desses 14, hoje tem 5 trabalhando com sucesso, porque encontraram muita dificuldade nesse período, onde a gente era muito massacrado pela medicina alopata e a gente sofreu muito. Um período que me marcou muito foi o início do meu trabalho, que eu abri um consultório aqui em Frederico, mas eu trabalhava em Seberi, gratuitamente, num espaço para fazer com que as pessoas conhecessem o meu trabalho. Mas é maravilhoso, sabe, quando tu tem, assim, ó, esse reconhecimento e esse carinho das pessoas. Porque o carinho que tu recebe, sabe, no pós, no acompanhamento, porque tu não acaba ficando só profissionalmente, você não é mais a sua doula, sabe? Tu acaba vivendo um momento assim, tipo, é a tia Serli. Tu acaba virando alguém da família, porque tu viveu com eles um dos momentos mais lindos, né? Medo por ser mulher, mas a gente aguenta tanta coisa, né? Que eu acho que isso é o de menos. Não é por nada que nós mulheres geramos uma vida. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Serli, quantos partos você já fez na vida? E eu digo assim, eu não fiz nenhum. O parto quem faz é as mulheres. Elas são as donas dos partos delas. Eu só recebi. Só peguei os bebês. Então essa que é a coisa mais importante. Quem faz o parto é a mulher. O parto é dela. Eu só pego. Que as pessoas tenham a consciência que a área de saúde, a área de cuidados com pessoas, né, não tem dia e não tem hora, né? Essa é a minha dica. Quem quer seguir essa profissão, que eu digo assim, é uma profissão maravilhosa, né? Acho que é uma das melhores profissões que tem em questão de recompensa. Por mais que é difícil, né? O retorno vem, mas você tem que saber que tu tem que ter essa dedicação total enquanto tu estiver trabalhando. O que eu sempre falo para minhas técnicas é uma roda, é um eixo que se tá errado, a outra não funciona. Então, uma coisa precisa da outra para poder fluir e dar certo. E chegar lá no final e dar sempre certo. Dentro da profissão, até hoje foi uma paciente que eu atendi no posto da Boca da Picada, em Seberi, que ela chegou numa cadeira de rodas, que ela estava já há quase 1 ano impossibilitada de andar por causa da coluna lombar dela. E a gente, com o tratamento da medicina naturopática, com a associação da acupuntura e homeopatia para tratar os traumas psíquicos dela, ela voltou a andar. O meu trabalho é uma realização de um sonho. Tenho certeza absoluta que eu consegui. Eu morava em Três Passos, lá era tudo tinha que pagar, né, para me fazer naquela época. Eu trabalhava dentro do hospital como secretária de UTI, eu ganhava R$600 na época e o meu curso de enfermagem era R$400. Como é que a gente, sendo mãe, sendo dona de casa, como é que tu ia pagar? E eu sempre via todo mundo no cuidado da enfermagem. Viemos morar para cá, por ironia do destino, a gente veio para cá e aqui tinha o curso gratuito. Então, assim, para mim é
a minha vida praticamente. Porque ela é mãe, ela é mulher, ela é esposa, ela é filha e ela é uma profissional. E ela tá ali lutando a cada dia para dar o melhor para sua filha, para os seus filhos, para sua família e para os seus pacientes. Eu digo assim, ó, ele é de ontem, ele é de hoje e ele é a medicina do futuro. Tanto que hoje nós temos muitos médicos buscando especialização na medicina integrativa, pessoas que após a pandemia viram que não é suficiente só medicamentos, que o organismo precisa estar com uma imunidade boa, precisa estar saudável para poder passar pelas pandemias. Busque capacitação, conhecimento. Conhecimento é uma coisa que a gente nunca é demais e a gente nunca vai ter conhecimento suficiente nessa área, né? Então, eu acho que a gente estar atualizado é o essencial. E que esse é um lugar de mulher, sim. E a gente pode, sim. De acordo com os dados do IBGE, as mulheres representam mais de 70% da força de trabalho no setor da saúde, sendo a espinha dorsal de hospitais, clínicas e unidades de atendimento. E esse cuidado vai além das paredes profissionais. Estima-se que mais de 90% do cuidado informal, aquele realizado em casa, cuidando de filhos, idosos e familiares enfermos, também sejam realizados pelas mulheres. São elas que, além das longas jornadas de trabalho, retornam para seus lares e seguem cuidando de crianças, apoiando familiares e dedicando-se aos mais vulneráveis. Elas são mães, filhas, profissionais, cuidando com resiliência e humanidade, muitas vezes sem receber o reconhecimento merecido. Esperamos que você, que assistiu esse documentário, sinta a importância de valorizar a mulher na saúde da comunidade. Mulheres essas com mãos que curam e vozes que inspiram. Esperamos que você sinta a necessidade de apoiar essa força feminina que faz desse mundo um mundo mais justo e mais humano para todos nós. O nosso muito obrigada.